Boa noite, estamos começando mais um Horizonte Debate e desde já eu quero agradecer a sua companhia. A Igreja Católica celebra no mês de junho o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E aproveitando esta data, nós vamos debater o papel da comunicação social atualmente, como a sociedade se relaciona com ela. E para conversar sobre o tema, nós trouxemos Gilmar Pereira, mestre em Comunicação e Semiótica, bacharel, licenciado em Filosofia e também bacharel em Teologia. Gilmar também é palestrante e professor de oratória na Dom Helder Escola de Direito. Janaína Gonçalves, mestre em Ciências da Religião, especialista em Gestão de Mídias Digitais, jornalista e coordenadora da Pastoral da Comunicação do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rodrigo Starling, mestre em Ciências Políticas, pós-graduado em Gestão de Políticas Sociais e filósofo. Tem experiência na gestão de ONGs e articulações político-estratégicas. É palestrante, poeta, escritor, editor e autor de 8 livros. Nós esperamos também a sua participação. Mande pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp. O número é o 31 99642 8473. Não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está mandando a mensagem. Boa noite, é um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês avaliam as comunicações sociais atualmente? Vou começar pelo Gilmar. As comunicações, a gente vive um universo de crise agora, acho. É um universo de transformações muito intensas. Se a gente for olhando há pouco tempo atrás a invenção do rádio, a invenção da TV, e a gente chegou hoje no nível do Big Data. E a gente vai falando de inteligência artificial, de realidade aumentada. Está num processo ainda de modificação, de transformação muito intenso e que a gente ainda não está processando bem. E ao mesmo tempo isso está repercutindo na sociedade de uma maneira muito forte. E é justamente essa grande quantidade de informação, essa grande quantidade de transformação, e nós ainda estamos nos adaptando, a gente vive esse momento de crise. O que eu faço agora? Isso daqui é para o bem ou para o mal? Ou em que medida isso ajuda ou em que medida isso não ajuda? Então, para mim, a era da comunicação é também, por isso, a era da incomunicação. Justamente porque é um momento de crise e também um momento de ruptura, ele pode ser uma oportunidade. Então, Janaína. Então, Ana, eu acho que até a comunicação hoje, eu vejo nela muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o imediatismo que nós vivemos hoje no dia a dia, ele transforma a nossa vida nas redes sociais completamente. É tudo agora, você curte agora, você já está ali agora, já fica sabendo agora, mesmo que a informação não completa, mas a comunicação hoje eu vejo como esse processo de imediatismo e isso acaba construindo uma cultura digital que a gente está inserido, não tem como. É impossível dizer que nós não estamos nela. Rodrigo. O filósofo francês Pierre Lévy cunhou um conceito sensacional chamado cybercultura, concordando aqui com a Janaína. A ideia de cybercultura, o ponto principal é que o virtual é real. Se o virtual não fosse real, não gastaríamos a vida neste mundo dito virtual. Então, essa ideia de que o virtual é real e que as pessoas estão gastando vida e perdendo o contato humano, eu acho que é um principal ponto de reflexão, e mais de que precisamos avançar para um terceiro tipo de contrato que a sociedade humana produziu. Rapidamente, o filósofo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, produziu a ideia de contrato social, pacto dos homens para viver bem em sociedade. Mais à frente, na década de 90, o filósofo francês Michel Serres deu essa ideia, essa perspectiva de contrato natural. A ideia do homem em paz, num bem-estar com a natureza. E agora precisamos criar o contrato digital. O homem conviver bem com a tecnologia de forma a não se perder nesse processo. E Daniel, que está nos textos bíblicos, já dizia, e a ciência se multiplicará. E é interessante que a Janaína falou de imediatismo, você fala de um novo contrato social. Como é que fica isso? Porque nós, comunicadores, aprendemos que a gente tem que apurar tudo muito rápido. Na faculdade a gente tem esse conhecimento. Vamos apurar a informação o mais rápido possível para levar até o ouvinte, o telespectador, o leitor. E isso hoje não é uma exclusividade dos comunicadores. Todo mundo está nisso e, nesse contexto,
vêm as fake news, né? E você fez uma análise interessante, Gilmar, antes do programa, dizendo essa questão de que fake news não necessariamente é uma notícia falsa, pode ser algo que eu não concordo dentro desse monte de informação que a gente recebe simultaneamente, né? Esse é o grande problema, né? As pessoas não têm uma formação para comunicação de um modo geral, mas elas estão inseridas nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc. Então elas não sabem a diferença, por exemplo, de um artigo de opinião, de uma notícia, não sabem a diferença de resumo e resenha na maioria das vezes. Então às vezes ela pega um artigo de opinião no jornal e ela não concorda, e aí justamente como é um ponto de vista, ela acha que aquilo é uma mentira, já taxa como fake news. Eu acredito que nós precisamos, dentro dessa nova era, habilitar as pessoas para a comunicação. Se você for pensar os currículos escolares, quais inserem alguma disciplina relativa à comunicação? A comunicação acaba sendo um eixo transversal, mas ela não é desenvolvida, não é trabalhada. Isso é algo grave. Agora, uma outra coisa que vale a pena pensar dentro disso, do que a gente fala assim, é fake news, não é fake news, está num conceito que a gente até conversou antes do programa de auto-verdade, né? Que a pessoa, vou resumir isso de uma maneira que eu ouço muito no cotidiano. Quando as pessoas falam assim, mas isso é a minha verdade, pode ser, eu não concordo. Tem coisas que não entram na dimensão de concordar ou não concordar. Existe uma diferença entre conhecimento e opinião, que é a distinção clássica grega, né, de doxa e episteme. Tem coisa, gente, olha, 2 mais 2 é 4, isso é conhecimento. Mas para mim, 2 e 2 são 22. Cara, isso é opinião, isso não é conhecimento. E aí eu acho que as pessoas elas entraram nesse tempo de uma afirmação excessiva do subjetivismo, né, da sua própria verdade, que na verdade não é verdade. Uhum. E na linha ainda do que o Gilmar está falando, dessa auto-verdade, você tem ali um resultado e que nós estamos vivendo hoje, acho que todos que estão aqui podem concordar, da pós-verdade. Onde você acredita que o que foi colocado, além de não ser verdade, ele é colocado como verdade e assim todos encaram essa realidade como se fosse isso mesmo e está sendo colocado isso pela mídia, está sendo colocado isso pelas redes sociais e é isso que eu acredito. Mesmo não sendo, de fato, a realidade, a verdade em si. Né? Isso tem a ver com o que o Rodrigo fala, porque para existir sociedade tem que ter um acordo mútuo. Se cada um tiver fechado no seu individualismo, no seu subjetivismo, na sua percepção individual, cada um tem a sua verdade, o que comunga e o que torna possível a relação. Exato. Rodrigo, é isso que está causando esse ódio todo que a gente tem visto dentro de redes sociais e vindo para o mundo real? Eu penso que sim, e gostaria de abordar a questão que o Gilmar tocou, crucial, que é a questão da educação. Porque nós não somos normalmente educados para a solidariedade, nem para a boa comunicação. Existe um conceito aí que é muito abordado, que é a ideia de comunicação não violenta. Sim. E comunicar-se de forma não violenta é um grande desafio. Se é difícil fazer isso frente a frente, faça ideia no mundo virtual que os medrosos se tornam muito corajosos. E as pessoas não gostando do que você diz, ela simplesmente te deleta. Então as relações humanas vão se resumindo neste mundo virtual que, eu insisto, ele é real. Então precisamos educar o homem para uma comunicação não violenta, para a solidariedade, e aqui entra um terceiro item que também se torna muito, muito importante. Uma educação para a colaboração em estado de natureza. Porque o homem se desvencilha da natureza, achando que na sua individualidade ele vai conduzir todos os processos. A natureza, que não precisa tanto da gente como nós precisamos dela, dá um pequeno saculejo e o homem volta a se alinhar com a natureza. Então essa ideia de comunicar entre os seres racionais, mas também a ideia de comunicar bem com o planeta. E naturalmente a tecnologia é um meio para fazer isso hoje, de uma escala bem maior, né? E a tecnologia pode fazer isso de uma forma forte, né? Que nós vemos as relações muito fragilizadas. Como que isso pode se fortalecer e deixar de ser essa comunicação superficial, esse contato superficial com o outro? Eu penso que um dos itens importantes é você educar para encontros reais, além do virtual. Porque é comum, às vezes, também irmãos, e isso já aconteceu até em parentes na nossa casa,
de primos estarem conversando sentado na cama, um do lado do outro e conversando pelo celular. Ou vizinhos que estão no mesmo apartamento, às vezes no mesmo andar e não conversam entre si. Não é? E não tem a ver com a classe social, tem a ver com a metodologia ou com a mentalidade, aquela ideia de mindset, um modelo mental que essa tecnologia, quando mal utilizada, traz como malefício e não benefício para a sociedade. Então, resumindo, a sua pergunta, acho que é encontrar mais, estar frente a frente com as pessoas. Né? É um tipo de comunicação que não deve perder nunca. Exato. Não é o face a face, é o face a face. Isso que você fala, Ana, eu lembrei de uma coisa sobre essa mudança de mentalidade que o Rodrigo também está falando. Eu digo, por exemplo, eu falo muito com os meus alunos, né, com relação a idoso no ônibus. Não existe assento preferencial. Existe pessoa preferencial. Então, os assentos amarelos, né, que são os reservados, por exemplo, para idosos, podem estar todos ocupados com idosos. Mas se entrou mais um idoso, não é o assento que é preferencial, é a pessoa que é preferencial. Da mesma forma, a gente tem que mudar a mentalidade com relação à internet. Por exemplo, a gente diz que a internet é a rede mundial de computadores. Não é rede mundial de computadores, é rede mundial de pessoas. São pessoas que estão interconectadas e que se utilizam da internet, desse aparato. Ok. Gente, tá ótimo o papo, a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quero saber como que é essa participação da PASCOM aí nessas relações humanas. E eu estou esperando a sua pergunta. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já, é rapidinho.